O que você faria se você tivesse que salvar o seu pai adolescente no futuro para garantir que você exista no presente? Isso mesmo, no futuro você é um adulto e seu pai é um adolescente. É isso basicamente o que acontece em Exterminador do Futuro 4, A Salvação de 2009. Então vem comigo que vamos ver curiosidades, lições e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste quarto filme da franquia. Então vamos lá, começando pela história. O filme se passa em 2018, após o dia do julgamento, quando a Skynet domina o mundo e a humanidade luta para sobreviver. O foco principal é em John Connor, que ainda não é líder completo da resistência, e Marcus Wright, um prisioneiro condenado que descobre ser um híbrido humano-máquina. A história acompanha a resistência tentando destruir a Skynet, enquanto Marcus e John enfrentam dilemas sobre identidade, lealdade e sobrevivência. O filme explora mais o apocalipse e a luta humana contra as máquinas, com cenas de ação intensas e destruição em larga escala. Vamos aos pontos positivos do filme, segundo algumas críticas. Ação intensa. O filme apresenta grandes sequências de batalha, explosões e combates contra os Terminators, mantendo o espectador atento. Tom mais sombrio e adulto, a narrativa pós-apocalíptica é mais madura, mostrando os horrores da guerra entre humanos e máquinas. John Connor como líder em formação. Christian Bale entrega uma atuação convincente de um homem que ainda está descobrindo seu papel como líder da resistência. Eu concordo com isso, eu acho que Christian Bale dessa vez, diferente do John Connor do filme anterior, mandou muito bem. Exploração de novos conceitos, a ideia do Terminator híbrido, que é o Marcus Wright, adiciona uma dimensão interessante sobre identidade, humanidade e moralidade. Cenários e efeitos visuais bem construídos, apesar de algumas falhas de CGI, a ambientação do mundo devastado é visualmente impressionante. Eu concordo com todos os pontos positivos citados aqui. E agora, como nem tudo é de ouro, vamos para os pontos negativos do filme, segundo algumas críticas. Falta de profundidade nos personagens secundários. Muitos personagens são pouco desenvolvidos e esquecíveis, concordo. Uso excessivo de CGI em algumas cenas. Alguns efeitos digitais podem parecer artificiais e prejudicam a imersão. Eu discordo, não tenho nada a reclamar dos efeitos especiais. Eu também, como eu falei em vários vídeos, eu não sou exigente com relação a efeitos especiais. Mudança de estilo em relação aos filmes anteriores. O foco quase exclusivo no futuro apocalíptico faz o filme perder parte do charme e da tensão das viagens no tempo. É verdade, essa continuação não tem viagem no tempo dessa vez, fora com esse elemento, e aqui já nos é apresentado o que acontece de fato no futuro. Eu também senti esse baque, mas eu acho que o filme ele tinha que explorar novos ares sim. Eu não acho que foi uma tentativa inválida, eu acho que é muito válida na verdade. Ritmo irregular. Alterna entre cenas de ação frenéticas e momentos lentos de desenvolvimento, quebrando o ritmo da narrativa. Esse aqui é o problema do filme. Esse aqui eu diria que é o problema do filme. Ele realmente tem um momento lento assim que, minha nossa, anda logo, acontece alguma coisa. Então sim, eu concordo com algumas coisas por parte dos pontos negativos. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. Direção diferente. Este é o primeiro filme da franquia dirigido por Mike G, não por James Cameron, e que resultou em mudanças de estilo e tom. Realmente dá pra sentir essas mudanças. E dá pra sentir também como James Cameron é superior. Christian Bale como John Connor. O ator se preparou intensamente com treinos físicos rigorosos para interpretar um líder da resistência em meio ao apocalipse. Agora vamos para a próxima curiosidade. Sam Worthington como Marcus Wright. O personagem é um híbrido humano-máquina, introduzindo a ideia de máquinas com sentimentos humanos, algo novo para a franquia, e eu concordo com isso, é um conceito interessante que a franquia traz para esse universo, mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Orçamento alto. O filme custou aproximadamente 200 milhões de dólares. Esse é o filme mais caro da franquia até então,
mas faturou cerca de 371 milhões de dólares mundialmente, um retorno considerado abaixo das expectativas da franquia. Então você vai reparando que a cada filme que a franquia vai fazendo, o filme é mais caro que o outro e tem menos resultado que o outro. Mas calma lá que eu acho que só piora. A gente vai falar disso nos próximos filmes. A outra curiosidade é em relação ao Arnold Schwarzenegger. Mesmo não sendo protagonista, o clássico Exterminador T-800 aparece em algumas cenas, mantendo a conexão com os filmes clássicos. Inspiração em quadrinhos e jogos. Algumas cenas de batalha e destruição foram inspiradas em histórias em quadrinhos e jogos de apocalipse, para dar mais intensidade e realismo ao conflito. Nas avaliações, o Exterminador do Futuro 4, A Salvação, recebeu aprovação de 33% da crítica no Rotten Tomatoes e 62% da aprovação do público, mostrando que os espectadores gostaram mais do filme do que os críticos. Isso aqui foi uma informação que me surpreendeu, eu não imaginava que o público tinha gostado desse filme, até porque ele traz uma vibe nova, mas eu tenho a minha teoria do porquê as pessoas gostaram, e eu já vou aproveitar esse momento agora e já vou para a parte onde eu falo a minha opinião sobre o filme. Você vê que eu pulei a parte das lições, é porque eu vou deixar um pouco mais para frente, excepcionalmente para esse filme, tá bom? Vamos lá, primeiramente o que foi que eu achei do filme, depois de esperar ansiosamente por uma continuação dessa franquia tão aclamada. Primeiramente, uma coisa que me pegou de surpresa, e foi um certo baque, tá bom? É o clima sombrio do filme, pós-apocalíptico, tudo destruído, as máquinas já dominando, e aí já te é apresentado esse universo, e você já tem uma coisa em mente. Ok, talvez eu não vou ver mais o Arnold Schwarzenegger. É bem provável que eu não veja mais. Bom, não é bem assim, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, mas sim, esse clima sombrio, pós-apocalíptico, traz um desconforto. Você querendo ou não, traz um desconforto, não é legal, não tem uma luz, não tem um brilho, não tem uma gama verde. Realmente, as máquinas dominaram tudo. Causa uma estranheza, mas como eu disse, eu acho interessante a franquia explorar novos áreas, entendeu? Não dá pra ficar naquele negócio de venho do passado pra te proteger e perseguição no meio da cidade. Uma hora a história tinha que prosseguir, entendeu? Porque já viajaram 3 vezes pro passado pra proteger o John Connor. Chega, né? Chega! Eu vou aproveitar também para falar dos personagens. Nós temos o Marcus White, que é interpretado por Sam Worthington, um nome difícil de pronunciar. Mas assim, ele é aquele ciborgue humano híbrido, mas ele não sabe disso. Se você prestar atenção no começo do filme, tem um diálogo de um prisioneiro condenado à morte. Esse diálogo acontece, deixa eu ver, no ano de 2003. Aparece uma mulher lá na cela do Marcus, oferecendo uma proposta para ele, se ele, ao invés de ser morto, não gostaria de participar como um experimento, uma cobaia, de um teste científico de uma empresa chamada Cyberdyne Systems, que mais tarde se tornaria a Skynet. E aí, beleza, a cena corta e já aparece o Marcus despertando no ano de 2018, no futuro pós-apocalíptico. Vixe Maria, 2018, 2003, já passou faz tempo. E Marcus não se lembra de nada, não sabe por que tá ali, o que aconteceu. A gente vai descobrindo a nova realidade desse mundo junto com o Marcus. O Marcus participa da resistência na luta contra as máquinas, mas mais pra frente ele descobre que na verdade ele é meio humano, meio máquina. Ele não sabe direito por que isso, ele não sabe se ele realmente é uma máquina, se ele realmente é um humano ou metade dos dois, mas mesmo assim ele continua ajudando a resistência na luta contra as máquinas. Até que tem um determinado momento do filme, ele invade a Skynet e descobre que, na verdade, ele era parte de um plano da Skynet. Ele foi colocado ali de propósito para se infiltrar na resistência dos humanos. Eu não sei se é uma boa ideia não, porque nem ele sabia dessa missão. Nem ele sabia, ele não sabia nem quem ele era. Mas beleza, a própria Skynet revela que ele era todo uma parte de um plano. Mas, mesmo ele sabendo disso, ainda assim ele decide ajudar os humanos.
É um personagem interessante de onde desenrola toda a trama. Na verdade, ele é um dos protagonistas, porque o próximo protagonista é o próprio John Connor. Sobre o John Connor eu não tenho muito o que falar, já falei, achei muito bom. Achei a escolha do Christian Bale, que na época estava bombando com os filmes lá do Batman. Achei muito boa a escolha dele para ser o John Connor. Ele representa um líder da resistência. E a outra personagem que está um pouquinho de lado aqui, mas no terceiro filme teve muita importância, é a Kate Connor, interpretada dessa vez por uma atriz diferente, a gatíssima Bryce Dallas Howard. E ela só aparece entre uma cena ou outra como a esposa do John Connor. E agora sim chegamos a um personagem que eu estava afim de falar, o Kyle Reese, interpretado por Anton Yelchin. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu nem me toquei direito quem é esse personagem. Na verdade, algumas coisas do filme eu não me toquei porque, eu já falei nos vídeos anteriores, eu não assisti o primeiro filme da franquia. Eu não havia assistido, eu só assisti esses dias para poder falar da franquia do Exterminador do Futuro. E realmente o primeiro filme é muito bom. Eu já sabia da história do primeiro filme desde criança, assim, de um modo um tanto raso. Mas o que eu não sabia de jeito nenhum e me pegou de surpresa no primeiro filme é que o John Connor é filho do Kyle Reese. Isso mesmo, esse adolescente aqui nesse filme é pai desse grandalhão aqui, do John Connor. Eu imaginava que na história do primeiro filme do Exterminador, o Kyle Reese foi apenas um soldado enviado para proteger a Sarah Connor. E ele era isso mesmo, só que ele teve um feco-feco lá com a Sarah Connor no primeiro filme. Portanto, ele não é só um soldado, ele é o pai do John Connor. Agora imagina, por exemplo, tem uma cena que o John Connor tem que resgatar o Kyle Reese da Skynet, porque ele foi sequestrado pela Skynet. Imagina só o filho tendo que resgatar o pai adolescente. Mas o Kyle Reese não sabe nada disso, não sabe que o John Connor é pai dele, mas o John Connor sabe que ele é pai dele. Tanto é que lá próximo do final do filme, John Connor consegue resgatar o Kyle Reese e até ele se despede ali do Kyle Reese num elevador e tem aquela troca de olhares. O Kyle Reese pergunta: quem é você? John Connor. Ele só responde. Kyle Reese nem sequer conhecia o John Connor. Bizarro isso, né? Bizarro. O pai do John Connor é um adolescente nesse filme, que ainda vai conhecer a Sarah Connor, que já morreu há muito tempo no tempo atual desse filme. Então, em outras palavras, esse adolescente, o Kyle Reese, dentro de alguns anos, vai voltar para o passado e conhecer a mãe do John Connor. Cara, que bizarro, isso é um paradoxo e tanto desse filme. Ou melhor, do filme não, da franquia. Eu tinha assistido esse filme na época, mas eu não tinha assistido o primeiro filme, né? E eu não sabia que esse personagem era tão importante para a história. Eu não sabia, eu achava que ele foi simplesmente um soldado que protegeu a Sarah Connor no passado, mas não é só isso, ele criou todo esse contexto, esse paradoxo do futuro. É de explodir a cabeça. E realmente, olhando para esse adolescente assim, ele se parece com o ator que interpretou o Kyle Reese no primeiro filme, o Michael Biehn. Rapaz, quanta coisa eu perdi por não ter assistido o primeiro filme do Exterminador do Futuro. Eu só fui assistir esses dias, tá? Pra falar sobre essa franquia. Aí eu até pensei assim, não, eu acho que eu não vou assistir o primeiro filme, porque eu já conheço de uma certa forma o que se passa na história. De fato, eu conheço, mas eu nunca parei para assistir o primeiro filme. E para você ter propriedade para falar sobre uma coisa, sobre uma obra, é interessante você assistir por completo, para aí sim você tirar sua própria conclusão. E claro, ter mais propriedade no que fala. Mas eu achei isso muito interessante na história, não é nenhuma surpresa para quem acompanha a franquia. Isso tinha que acontecer. Um encontro bizarro de pai do futuro e filho do presente. Não sei como descrever isso. E claro, uma coisa que você pode ter sentido falta nesse filme é de ver o rosto do Arnold Schwarzenegger. Ele aparece, não um ator, mas um boneco em CGI representando o Arnold Schwarzenegger. Ou melhor, representando o clássico T-800. E é uma cena boa, você vê ali a imagem do Arnold Schwarzenegger jovem,
como no primeiro filme do Exterminador do Futuro. Ele aparece ali todo peladão, como sempre, e é nostálgico. É nostálgico até no momento que ele aparece, toca aquela musiquinha, tanan, tan, tanan, tanan, tan, tanan, que é uma cena que ele está lutando contra o John Connor. No final, eles conseguem resgatar o Kyle Reese, que é importante para essa franquia, e também vencer uma batalha lá contra a Skynet. Mas isso é só o começo de muitas batalhas que virão. E agora eu vou falar das lições do filme. Eu só consegui extrair 2 lições desse filme. A primeira é: a verdadeira liderança se constrói com coragem e responsabilidade. John Connor ainda não é o líder completo, mas durante o filme ele mostra que liderança é sobre tomar decisões difíceis, proteger os outros e inspirar confiança, mesmo em situações desesperadoras. É isso que um líder faz. Ele toma a frente das situações para fazer as coisas acontecerem. A outra lição é a trajetória do Marcus. Mesmo em situações extremas, com forças aparentemente superiores contra nós, a humanidade se define pelas escolhas que fazem e pela coragem de proteger os outros. Uma cena exemplo disso é quando Marcus decide se sacrificar para salvar John Connor. Ele demonstra coragem, altruísmo e humanidade, provando que não importa se é humano ou máquina, a verdadeira força está nas escolhas e na ética. Porque, veja bem, a gente acompanha a trajetória do Marcus acreditando que ele vai ser o protagonista, e de fato ele é, mas assim, a gente não sabe nada da vida dele, ele também não sabe, e descobrimos que ele é um humano híbrido, e ele tem aquela confusão, se ele é máquina, se ele é humano. Isso gera aquela clássica discussão: em que momento exatamente a gente deixa de ser humano? Porque, se você não lembra, o Marcus, apesar de ser uma máquina, ele possui ainda partes orgânicas do seu corpo original. Ele tem, por exemplo, um coração. E aí, será se ele é humano? Será que não? Essa é uma temática interessante, aquela confusão de identidade. Só que esse filme não foi a primeira obra a trazer essa temática, tá bom? A primeira obra a trazer esse tipo de temática foi um anime chamado Ghost in the Shell. É, na verdade, um filme em forma de anime e traz essa temática de uma forma muito interessante, muito filosófica. E a seguinte pergunta: até que ponto uma pessoa com um corpo substituído por máquina é considerado humano? No caso da protagonista de Ghost in the Shell, ela é quase 100% fisicamente máquina. 100%. Apenas a consciência dela, humana, é mantida. Diferente do Marcus, o Marcus tem cérebro, tem coração, deixa eu ver o que mais. Assim, em um sistema nervoso em parte humano. Já a Motoko, a única coisa que ela tem de humano restando são requisitos do cérebro dela que mantém a consciência dela como humana, de certa forma, entendeu? É claro que o anime ele foi muito mais profundo nessa questão e trouxe essa questão de uma forma genial, acompanhada dessa pergunta perturbadora: até que ponto somos humanos à medida que somos substituídos, à medida que trocam o nosso corpo por um corpo artificial, um corpo de máquina. Poxa, que bacana isso, e esse é o dilema que o Marcus vive nesse filme. É uma pergunta muito interessante e difícil de responder. Diferente da Motoko do Ghost in the Shell, o Marcus ele possui mais partes humanas, conservadas de alguma maneira. Mas será se ele ainda é humano? O filme meio que responde essa pergunta, e a pergunta seria de forma positiva: sim, ele ainda é humano, mostrando que o que define a humanidade são as emoções e as escolhas, porque o Marcus ele decide lutar ao lado da resistência, rejeitando ficar ao lado das máquinas, mesmo sabendo que sua origem, em parte, vem delas. E ressaltando mais uma situação que deixa nítido a humanidade de Marcus, porque tem um momento da batalha final do John Connor, onde ele fica gravemente ferido, e aí fica à beira da morte porque seu coração foi perfurado. Marcus, que havia descoberto sua verdadeira natureza de híbrido, entende que ele nunca terá uma vida normal
já que não pertence totalmente nem ao mundo humano, nem ao mundo das máquinas. Ele decide se sacrificar, oferecendo seu coração humano para salvar John Connor. O transplante é feito e John Connor sobrevive, mas Marcus morre após a doação. A morte dele funciona como uma redenção. No início do filme, ele era um prisioneiro condenado à morte que assinou para doar seu corpo à ciência. No fim, ele escolhe doar sua vida de novo, mas dessa vez de forma consciente, heróica e altruísta. Essa é a outra lição que eu pude extrair do filme, e é essa atitude que reforça que o Marcus é um humano. Pelo menos é o que eu acredito com base na perspectiva que o filme quis passar. Ah, mas peraí, tem uma outra lição aqui que eu posso tirar também. Não é bem uma lição propriamente dita. A gente repara que nesse quarto filme, as máquinas dominaram o mundo, certo? Tem aquele aspecto sombrio do mundo pós-apocalíptico, como se tivesse ficado com essa aparência devido a bombas nucleares que caíam na Terra, como a gente viu nos filmes anteriores. É isso que acontece mesmo. As máquinas devastaram, de certa forma, o planeta, deixando o planeta praticamente sem vida. E como nesse filme as máquinas já dominaram o planeta, eu fiquei pensando qual seria a possibilidade de uma situação como essa realmente acontecer, das máquinas se rebelarem contra os humanos. Então eu fui pesquisar sobre o assunto. Primeiramente, nós temos que considerar o tempo. Vamos considerar hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então vamos abordar alguns pontos. Na franquia, a Skynet é uma IA militar autônoma, certo? Que fica autoconsciente, considera a humanidade uma ameaça e decide exterminar todo mundo com mísseis nucleares e exércitos de robô. Agora, como é a IA no mundo real hoje? Especializadas, as IAs atuais são boas em tarefas específicas, escrever texto, gerar imagens, jogar xadrez e etc., mas não têm consciência ou objetivos próprios. Como, por exemplo, elas não decidem construir fábricas, exércitos ou lançar armas nucleares sozinhas. Sempre dependem de humanos para configurar e autorizar ações, certo? Vai me acompanhando. Já sistemas críticos como mísseis nucleares têm vários níveis de segurança justamente para evitar decisões automáticas. Agora, onde é que estão os riscos reais? Mau uso por seres humanos, governos, militares ou criminosos podem usar IA para criar armas autônomas, manipular informações ou até cyberataques. Também temos que levar em consideração erros de programação. Uma IA mal configurada pode causar estragos, abre aspas, sem querer. Por exemplo, sistemas financeiros automáticos já causaram quedas de bolsa relâmpago. E o outro ponto, que é o que mais paira no ar, é o futuro incerto. Pesquisadores sérios discutem os perigos da chamada AGI, Inteligência Artificial Geral, que seria capaz de aprender e agir de forma parecida com o ser humano, mas ainda estamos muito longe de atingir essa tecnologia. Então, para concluir, a probabilidade de termos algo exatamente como a Skynet é praticamente zero no curto e médio prazo, levando em consideração o momento que eu estou gravando esse vídeo nos tempos de hoje. Agora, o risco mesmo, o risco maior, está em como os humanos escolhem usar a tecnologia e não nas máquinas decidirem sozinhas que querem nos destruir. Então, se tem algo para temer, não é tanto a rebelião das máquinas, mas a rebelião de humanos usando máquinas. Entendeu? Bom, eu acho que eu posso ficar um pouco tranquilo em relação a isso. Afinal de contas, ainda vai levar muito tempo para termos uma inteligência artificial geral, porque essa sim pode aprender a ter consciência própria e decidir o que quer fazer da vida. Mas o que eu estou falando é só uma estimativa com base em alguns estudos e o futuro ainda é incerto. Com relação ao filme O Exterminador do Futuro 4, A Salvação, de 2009, olha, foi o filme que eu menos gostei. Eu não gostei desse clima um tanto escuro do filme, mas ele carrega algumas nostalgias dos filmes anteriores. Só que essa temática futurística, toda escura, séria e sombria, eu não gostei muito, até porque o filme ele dá uma certa enrolada, um pedaço, uma enrolada bem comprida,
A ação só vai acontecer um pouco lá mais pra frente, mas você tem que esperar um pouco, tem que ter um pouquinho de paciência nesse filme. Ele não é ruim, na minha opinião, ele só é o mais fraco de toda a franquia. Uma outra falha desse filme é que eu acho que ele deu muito espaço para esse novo protagonista, o Marcus, e deixou de lado outros personagens antigos e importantes da obra, como John Connor, o Kyle Reese. Eu queria que esse quarto filme tivesse explorado mais esses personagens. E é isso, essa é a minha opinião sobre O Exterminador do Futuro 4, A Salvação de 2009. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você gostou dessa nova ideia da franquia de apresentar como é o futuro apocalíptico, ou se você preferia aquela temática clássica de viagem no tempo e perseguição e explosão no meio da cidade. Comente aqui embaixo para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!